Glória a Deus. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus. Amém? Eu lembro que nesse tempo, no ano passado, nessas mesmas datas, estava eu, Rodrigo e alguns outros irmãos aqui comigo, Jonas, e uma câmera aqui na minha frente só. Oh, luta. Glória a Deus. Mas graças a Deus, mesmo no meio das tribulações, o mundo reconheceu que a igreja é essencial. Amém? Hoje nós podemos estar aqui hoje porque isso foi reconhecido. Então dá glória a Deus por isso. Dependendo do partido que você torce, você gosta do fulano, gosta do ciclano, não importa. A sua preferência não importa. O que importa é que a obra de Deus está crescendo e prevalecendo, irmãos. Quando se trata da obra de Deus, as nossas preferências nós jogamos no lixo para poder apoiar aquilo que é a obra do Senhor acrescente. E isso foi uma grande coisa, porque como eu falei para os irmãos, lá no Japão eles criaram o Ministério dos Sentimentos. Porque lá é outra religião, eles não creem no Senhor Jesus. A minoria lá crê no Senhor Jesus. Então eles precisam criar um ministério porque as pessoas estão suicidando, estão se matando lá naquele lugar. Por quê? Porque não conhece o Senhor Jesus. Eu e você não, nós recebemos vida e vida de Deus. Então você que está aqui nessa noite é porque você deseja receber vida de Deus. Você que está aí na sua casa assistindo, você está assistindo porque você deseja receber vida de Deus. Da mesma maneira, pega esse link, compartilha com os seus amigos, compartilha com a sua família. Porque nesse momento tem pessoas em depressão. Tem pessoas que não podem ir para o bar beber e a única escapatória dele é estar bêbado. E estão bebendo em casa e bebem em casa e briga e bate na esposa. A casa vira um tormento. Eu e você somos abençoados. Fala para o seu irmão, você é um abençoado. Fala para a pessoa que está aí do seu lado, você é um abençoado, você é abençoada. Enxerga a bênção do Senhor que está sobre a sua vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu queria orar por essa situação. Mesmo assim, nós cremos que esse vírus maligno, em nome de Jesus, ele vai desaparecer. Nós vamos orar por isso, que nós queremos poder cultuar o Senhor. Hoje nosso culto, os irmãos vistos, tem que ser mais enxuto. As nossas células também, porque é a necessidade do momento. Amém, irmãos? Não é porque mandaram, é porque é uma necessidade visível, está acontecendo. Então nós precisamos fazer isso. Mas eu quero orar repreendendo esse mal, amém? Quem vai me ajudar a orar, fica de pé no seu lugar. Aleluia. Senhor, nós, como igreja, abrimos a nossa boca, repreendemos, Senhor, esse espírito de morte que tem rondado, Senhor. Nós colocamos a nossa família, colocamos a nossa vida. Eu coloco, Senhor, o manto do Senhor está sobre a tua igreja, o manto do Senhor está sobre a nossa casa, os nossos familiares, os nossos filhos, cada um deles, Senhor, são cobertos pela tua graça. Nós declaramos o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, o vizinho da frente, o vizinho dos fundos. Nós repreendemos todo o mal, declaramos que eles são benditos do Senhor. Abençoa, Senhor, os médicos, os enfermeiros, todos aqueles que estão servindo, papai, Deus, como socorro para essas vidas que estão enfermas. Pedimos milagre do Senhor para aqueles que estão enfermos. Nós cremos e veremos a glória do Senhor se manifestando nesses dias. Nós vamos multiplicar cultos, nós vamos multiplicar células, nada vai parar a obra do Senhor. Nós somos uma igreja imparável, em nome de Jesus. Diga amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Amanhã a gente começa o que mesmo? Você já adquiriu o seu livro? Amém? Eu tenho só mais 5 livros aqui em Barueri, que hoje eu creio que vai terminar. Então, se você precisa de um livro, corre, fala com o seu líder aí, para poder pegar o seu livro, porque vai terminar hoje, só tem 5. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, a disposição desse jejum, dada a circunstância da pandemia, nós não vamos fazer por célula, reunindo célula todo dia. Amém? Então a prioridade é você reunir com a sua família. O pastor estava contando que lá na Europa, nem com família está podendo reunir. Imagina, você está numa sala assistindo televisão, seus filhos não podem vir assistir com você. Então quando você dá preferência, eu vou assistir o jornal, meu filho vai assistir o programa Kids, o outro vai assistir. Então, quando um estiver assistindo, o outro vai para o quarto, senão alguém pode denunciar que vocês estão assistindo no mesmo cômodo. A Europa está assim em alguns países lá. Você imagina uma coisa dessa? Graças a Deus nós podemos pelo menos comer junto com a nossa família na nossa casa. Amém? Então, é privilégio para você poder compartilhar com a sua família. Amém? Ore com a sua família, faça ceia com a sua família. Faça isso para os irmãos que estão em casa. Hoje nós temos a ceia no final. Já prepare os elementos da ceia na sua casa para você também tomar a ceia. Já que você não está aqui no prédio junto conosco, tome na sua casa a ceia. Faça isso, irmãos. Há uma bênção, como o Natal falou, uma bênção do Senhor sobre a nossa vida quando nós participamos da mesa do Senhor.
tudo que você participa na obra do Senhor, você recebe bênção, graça e favor. Amém, meus irmãos? Aleluia. Então, nós faremos dessa maneira. Ah, pastor, mas se eu quiser reunir? Eu não vou ficar vigiando, nem proibindo você de nada, não. Mas a orientação é essa, amém? Mas você é livre, não obrigue ninguém da sua célula. Todo mundo tem que vir. Então, não faça isso. Aí é cada um que vê da sua cabeça, né? E não fique ali postando foto para lá e para cá, essas coisas aí, né? Tá bom? Amém, irmãos? Tá bom? Então faça ali conforme, mas não deixe de reunir com a sua família e orar junto com a sua família, em nome do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Quarta-feira, os discipuladores, nós sempre fazemos a oração pós-encontro, né? Pré-encontro, né? Nós sempre fazemos oração pré-encontro, nós não teremos nessa quarta-feira, porque a partir das 20 horas não pode ter nada aberto. Nenhum estabelecimento pode estar aberto após as 20 horas, é o horário que a gente vinha para orar, então nós não podemos estar aqui no prédio, amém? Mas nós podemos orar na nossa casa com a nossa família, não podemos? Nada pode te impedir de orar. Então esteja orando pelo encontro com Deus, em nome de Jesus, amém? Pastor, mas vai ter o encontro? Sim, vai ser na parte do dia, e vai ser somente a rede de adultos, então as vagas são limitadas, chegou 50 vagas, não pode mais ter inscrição. Então você tem uma inscrição para o encontro, procure rapidamente, que o Rodrigo está acompanhando ali, ele vai me passar quantas pessoas já tem, aí os irmãos, no que der os 50 já encerra, porque não podemos ter também várias pessoas aqui, amém? Vai ser um encontro também mais enxuto, glória a Deus, aleluia, mas não vamos deixar de abençoar essas vidas, amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Também, irmãos, quando você fizer a sua transferência do seu dízimo, da sua oferta, nós colocamos aí chave Pix, tudo que você precisa aí está no nosso WhatsApp, lá nas redes sociais. Por favor, envie o comprovante para o pastor. Por que eu tenho que enviar o comprovante, pastor? Porque eu vou lá no nosso sistema de contabilidade, coloco lá, foi da igreja de Barueri. Não é para saber se você deu o dízimo, não, é apenas para saber, porque cai uma conta de todas as igrejas. A gente não sabe quem é o José que depositou. Quantos José você acha que tem no nosso meio? Tem um monte. Não, o José, aí você manda o comprovante para mim, eu falo, não, esse José aqui é da videira de Barueri. Os irmãos entendem isso? Então eu conto com os irmãos estão em casa, por favor, faça o seu dízimo, a sua oferta e mande o comprovante para mim, para que eu possa contabilizar para a nossa igreja local. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. São esses. E sábado nós temos o nosso encontro com Deus da rede de adultos, vai ser poderoso, estejam orando, repreendendo todo o mal, em nome do Senhor Jesus, vai ser uma grande bênção, aleluias, aleluias, amém, meus irmãos? O tema da nossa palavra hoje é vencendo guerras internas e externas. Fala para o irmão que está do seu lado, vencendo guerras internas e guerras externas. Amém? Abra sua Bíblia lá em Gálatas. Carta aos Gálatas, a igreja da Galácia. Aleluia. Versículo 5, capítulo 5, versículo 16. Diz assim: digo, porém, andai no Espírito. Diga comigo, digo, porém, andai no Espírito. Aleluia, e jamais satisfareis os desejos, as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos, porque são o quê? Entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Versículo 24, e os que são de Jesus Cristo, quem é de Jesus Cristo aqui? Crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Aleluia. Agora vai lá em Efésios capítulo 6, versículo 10. Diz assim: quanto ao mais, meus irmãos, sede fortalecidos no Senhor. Fortalecidos em quem? E na força do seu poder. Revestivos, diga comigo, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. 12, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai também a armadura, diga comigo, a armadura de Deus,
para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Feche os seus olhos. Espírito de Deus, Pai, nós queremos permanecer inabaláveis. Nós somos uma igreja imparável e nós queremos declarar nessa noite, Senhor, que essas crises, essas situações não vão nos parar, não vão nos deter, não vão, Senhor, nos levar para o abismo da depressão, mas nós viveremos firmes e constantes e crescentes na Tua obra. Eu abençoo cada irmão, cada irmã que está, Senhor, ouvindo essa palavra e declaro: nós somos a boa terra. Diga: eu sou a boa terra. Diga: eu vou receber a semente hoje e eu vou gerar frutos a 100, a 60 e a 30 por 1, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, uma irmã me procurou esses dias, falando: pastor, eu quero te contar algo, mas me aconselharam a não falar com o senhor. Eu falei: uai, senhor, vai falar com quem então? Ela falou: mas eu orei, Deus. Eu falei: glória a Deus que essa irmã é cheia do Espírito Santo. E eu quero falar, ela falou algo interessante. Ela falou: na igreja tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas não estão vivendo as bênçãos do Senhor na vida deles. Eles estão dentro da igreja, mas estão vivendo debaixo de uma opressão maligna, de uma depressão. Como é que eu não tenho que contar uma coisa dessa para o pastor? Vai contar para quem? Para o padeiro? Para o farmacêutico? Para o médico? Não, é nós, é a igreja que ora contra isso. É a igreja que está aqui para poder orar e declarar esse inimigo derrubado, caído por terra. Não é isso, irmãos? Amém? Então ela me falou, e aquilo que ela falou era algo tão forte. E eu falei: é verdade, tem muitos irmãos que estão dentro da igreja, mas estão vivendo em opressão. Se abrisse esse ministério aqui dos sentimentos, a pessoa ia ter que passar lá com o ministro, para ter um aconselhamento com o ministro. Mas presta atenção, você já tem aqui os ministros do Senhor. Presta atenção, nós somos embaixadores do reino de Deus. Nós estamos aqui para trazer as boas novas. E as boas novas do Senhor são essas: o Senhor é com você, o Senhor te sustenta, o Senhor é contigo, o Senhor não te deixará desamparar. Amém, meus irmãos? Quando você está passando por uma luta, você tem que procurar o corpo de Cristo mesmo. É no corpo que nós vencemos as lutas. É no corpo, é estando com o Senhor. Amém, meus irmãos? Sabe, porém, existem dois tipos de lutas que nós passamos. São guerras que são internas, diga comigo, guerras interiores, diga, guerras dentro de mim, e outras guerras que são as guerras exteriores. Todos nós estamos passando por elas. Uns já venceram algumas, outros estão vencendo, outros estão começando a guerrear, outros descobriram que estão no meio da guerra. Então todos nós vamos passar constantemente por essas guerras. Sabe, aqui em Gálatas, nós lemos que, olha só: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. O que Paulo fala aqui para os Gálatas? Anda no Espírito. Isso aponta para uma guerra interior. E jamais você vai satisfazer o desejo que está na carne. Os desejos da carne são aquelas coisas que estão dentro de mim, dentro de você, que outrora, dependendo do aperto que dá, da situação, ela manifesta, ela começa a ser externada. Estava até conversando com o Jonas, nós fomos para o culto de manhã, e falando, né, quando a pessoa fala: eu quero ser uma mulher submissa. Só que ela vai ali tentando vencer as guerras externas, que é aguentar o marido, que é ser submissa a um marido que às vezes não é tão cabeça igual você gostaria. Aí você olha para ele e fala: meu Deus do céu. Aí dentro começa aquele rebuliço dentro de você. Fala: meu Deus, agora não, aí já é demais. Aí já é demais. Sou submissa, mas não sou tonta. Aí não dá. O que é isso que está acontecendo dentro de você? É uma guerra interna. Uma guerra interna. E as guerras externas, elas mostram o que está dentro da gente. As guerras, as pessoas que estão ao nosso redor, elas mostram aquilo que está dentro da gente. Muitas vezes nós falamos: essa pessoa, ela tira a minha paz. Esse irmão, quando chega perto de mim, ele tira a minha alegria. Esse irmão não sei o que, não é que ele tira, é dentro de você que tem uma guerra interna que não foi resolvida. Por ela não ter sido resolvida, aquele irmão é o estupim. Estupim é aquele pavio, quando você arrisca lá dinamite, não é o pavio que é o problema é a dinamite. O que o herói faz toda vez? O pavio está pegando fogo lá, o herói corre, o que ele faz? Arranca o pavio e o negócio não explode. Porque o pavio, ele leva a faísca até
A dinamite explode não é por causa do pavio, é porque tem dentro daquela embalagem lá, pólvora seca, prontinha, Natal, para explodir tudo. Nós começamos os cursos de casais radicais, amém? Sexta passada. Graças a Deus eu estou com os jovens lá e estou, Jesus, é uma maravilha ministrar para jovem, irmão. Eu só conto história para eles. Eu falo, olha, não anda para esse caminho, olha, rapaz, já vi cada coisa. Agora, quando você está ministrando para os adultos, você está tirando eles do buraco. Você está tirando, sai daí, meu irmão. Eles são a própria história. Eu falo para os jovens, não faça isso. Os adultos sai daí, pelo amor de Deus, aí no seu lugar. Presta atenção, olha aqui para mim, irmãos. Mas a maioria das situações aonde nós perdemos, presta atenção a uma coisa, você nunca vai vencer uma guerra externa sem primeiro vencer a guerra interna, a guerra que está dentro de você. Não tem como vencer guerras externas. Presta atenção, se nós não vencemos primeiro a guerra interior. Paulo está falando, a carne luta contra o espírito. Há uma guerra acontecendo dentro de você. Essa é a guerra interna, que não permite muitas vezes você desfrutar do externo, do casamento abençoado, dessa pessoa maravilhosa que Deus te deu, dessa família abençoada que Deus te deu. E muitos nessa hora começam a culpar o outro, falam o problema é do outro, é porque eu casei com essa pessoa, se eu tivesse casado, se eu tivesse ouvido manhinha e casado com outro, minha vida não ia ser mais a mesma. Eu lamento dizer, se tivesse casado com outro, o problema tinha ido para lá. Sabe por quê? Porque o problema é interno. O problema está dentro. Eu lembro o pastor contando de uma irmã que era conselheira matrimonial. Então ela aconselhava todos os casais e os casais fluíam. Mas ela chegou no pastor e falou, pastor, eu estou com uma dúvida. Eu aconselho todos os casais e eles vivem uma vida abençoada. Mas o meu casamento não é. Qual é o problema, pastor? Ela falou, os outros casais se resolvem porque não é você. O problema do seu casamento é você. Você aconselha os outros e eles tomam posse, deixa Deus tratar internamente deles e fluem. Mas você não consegue deixar Deus te tratar. Tem muita gente vivendo assim. Ele é bom de estar lá de coach, lá na internet, mas a própria vida dele não é. A própria vida dele não é. Tem muito gerente de banco falando para você, faça esse investimento aqui, pau, mas ele está no vermelho, na conta. Ele não tem resultado pessoal. Ele não tem resultado na vida dele. E ele não tem esse resultado na vida dele porque há uma guerra interior sendo travada no qual ele está perdendo. Porque, irmãos, olha só, essa guerra interior é uma guerra que acontece dentro de nós. E a única maneira de vencer ela é sendo cheios do Espírito Santo. É sendo cheio do Espírito Santo. Só que também existe uma outra guerra, que é a guerra exterior, que é aquela que nós estamos vendo. Essa guerra exterior, presta atenção, olha o que Efésios diz, revestivos da armadura. O que é uma armadura? A armadura você põe por dentro ou põe por fora? Então está falando de uma guerra que está acontecendo do lado de... Ele falou, reveste é colocar por cima. Vestido, quando você coloca por cima, você está você colocou por cima. Então é coisas que acontecem no nosso exterior. E muitas vezes você está focando no exterior. Você está vendo as situações no exterior acontecendo. E agora o mundo está desse jeito. Há uma crise nesse mundo aí. Há uma crise de pânico, há uma crise de medo, há uma crise de desemprego. Há pessoas que estão passando necessidades financeiras. E são guerras exteriores, guerras que estão acontecendo do lado de fora. E as pessoas querem resolver essas guerras, mas dentro delas há um grande problema. Tem pessoas que não conseguem arrumar um emprego, tem gente que arruma um emprego tão fácil no meio de uma crise. Qual que é a diferença dessas pessoas? Que não conseguem vencer as suas guerras exteriores. Ela senta da frente da moça do RH, da psicóloga, a psicóloga fala reprovado. Porque a psicóloga, não ora, nós somos aconselhados, vai com uma roupinha bonita, vai com não sei o quê, vai com ali, põe uma roupa legal, mas na hora que senta lá na frente, abre a boca, todo o interior se manifesta. Então, embora a aparência estivesse apropriada, de boa aparência, por dentro saiu morte. E a psicóloga, ela é craque nisso. As perguntas que ela te faz é para colher o que está dentro de você. Ela é treinada para isso. Elas fingem que é sua amiga lá para você falar mal do não sei quem.
Ela finge, nossa, você viu lá, tá, e você vai, que não gosta de você quem, e solta aí, ela fala, esse daí vai desagregar aqui na empresa. Esse aí vai trazer confusão. Ei, que o presidente não vale nada, o governador um sem vergonha. De quem que ela vai falar mal depois? Do chefe. Do chefe. Você colocou para fora, está dentro. Tá na mesma hora, fala assim, ó, aguarde na sua casa que nós vamos te mandar vamos te ligar. Até hoje não voltou. Por quê, irmãos? Quando você estava ali frente a frente com ela, presta atenção, externou o que estava dentro. E isso impediu de vencer a guerra externa, que é o desemprego. Impediu. Quantas mãos sobem aqui? Ah, pastor, agora é o meu emprego abençoado. Eu vou testemunhar. Testemunha aqui. Depois de 3 meses, saí daquela empresa. Um demônio estava ali. O próprio inimigo que me colocou lá. Foi o inimigo que me pôs lá. Peraí, foi o inimigo? Ou é o inimigo mesmo, está aí dentro. Não estou falando que o diabo está dentro, não. É a alma, é a carne. É a carne que não te deixa permanecer no emprego. Porque depois, irmão, presta atenção, que não é resolvido no interior, não tem jeito, vai manifestar uma hora ou outra. Por que as pessoas detestam células? Porque na célula não tem jeito de esconder o bicho que está aí dentro. Na célula, uma hora ou outra manifesta o lobisomem que está escondido aí. Uma hora ou outra manifesta aquilo que está oculto aí dentro. Visão de célula, porque você tem que andar junto com o irmão, Jesus Cristo. Você baixa, coitado, agora já está decepcionado. Chegou aqui, que povo maravilhoso. Agora já viu que a coisa não é bem assim, não. Mas graças a Deus que ele anda no Espírito, senão já tinha ido embora. Glória a Deus que ele anda no Espírito. Presta atenção, irmãos, presta atenção. Enquanto não resolver dentro, presta atenção. Aquele que anda no Espírito, ele perdoa, não perdoa? Perdoa. Então como é que vai ter briga no casamento se um perdoa? Como diz o ditado, se um não quer... Vou trazer esse ditado mais espiritual. Se um perdoa, 2 não briga. Então se está brigando, é porque ele é ruim. Não, você também, que você não perdoou. O problema é ele, não, porque você também não perdoou. Então também está andando na carne. Há coisas não resolvidas dentro de nós. Presta atenção, olha aqui para mim. Tem guerras internas que estão sendo travadas dentro de nós. E essas guerras internas, elas interferem na nossa luta externa. Nós precisamos permitir o Espírito de Deus trabalhar no nosso interior. Nós precisamos permitir o Espírito de Deus trabalhar dentro de nós. Nós precisamos permitir que o Senhor arranque. Não foque na guerra externa, foque na guerra interna. Porque a partir que a guerra interna é resolvida, presta atenção, a guerra externa vai ser resolvida. Alguém que vai para a guerra externa, coloca a armadura e não resolveu as coisas externas, se torna um peso. Olha só, nós temos o exemplo de Jacó. Quem lembra de Jacó? O nome Jacó significa o quê? Enganador. Ele vivia a vida enganando as outras pessoas. Ou melhor, ele tinha um problema interno que se manifestava externamente. E a Bíblia diz que ele viveu a vida dele, casou, fugiu, do irmão que tinha aprontado, roubado lá o irmão, enganado. O pai enganou até o pai. Eita! E com a ajuda da mamãe que ajudou. Acho que o DNA transferiu. Aí ele casou e um dia ele caiu em si para voltar para a terra dele. Só que quando ele veio voltando para a terra dele, o irmão dele que ele tinha enganado, que tinha jurado matar ele, vinha ao encontro dele com 400 homens. Eita! Imagina, você tem uma pessoa que não gosta de você, você quer vir para poder retratar aquilo, e a pessoa vem encontrar com você trazendo mais 400 capanga. O que você já pensa na hora? Morri, a guerra externa vindo. 400 vindo, irmão, para pegar ele. O irmão mais 400, se o irmão não matasse, os 400 matava. Para pegar ele, você imagina Jacó olhando aquilo, uma guerra externa, porque era externo, amém? Era externo. Só que ele ainda continuava como o Jacó, que quer dizer enganador. Dentro dele havia uma guerra também. O que a Bíblia diz que ele fez? Ele mandou toda a família dele passar, e ele ficou do outro lado, e foi buscar quem? A Deus, sozinho. Presta atenção, guerras internas
é uma guerra onde você luta sozinho. É você e Deus. Muitos querem que o discipulador, que o líder, o pastor, resolva o problema da sua casa. Mas não tem como resolver primeiro. Você precisa permitir Deus resolver o problema interno. Quanta gente está pulando de galho em galho, procurando alguém que ora, que põe a mão para resolver casamento e não sei o que. Muitos caem em engano de homens mal intencionados, porque ficam procurando esse tipo de coisa. Só que presta atenção, Jacó, ele correu para Deus. A Bíblia fala que ele passou a noite inteira lutando com Deus. Quando já estava amanhecendo, o anjo falou: me deixa embora. Ele falou: não te deixo embora, se você não me abençoar, eu não te deixo embora. Era uma luta, presta atenção, irmãos. A guerra interna é uma luta, é você e Deus. Não tem psicólogo, não tem pastor, não tem remédio que ajude. É algo que você precisa ir para o seu val de Jaboque e falar com Deus. E a Bíblia fala que Deus tocou em Jacó, e quando tocou em Jacó, desconjuntou a coxa dele. A coxa fala do músculo mais forte que nós temos. Tocou na força dele, quebrou ele. Você precisa permitir Deus te quebrar. Precisa permitir. Tem muita mãe que fala assim: eu vou te quebrar, menino, para o seu filho. E não resolveu nada, é Deus que precisa quebrar o seu filho. Se Deus não quebrantar o seu filho, se Deus não entrar no coração desse filho, ora para Deus falar com ele. E as coisas externas vão mudar. Quando muda o interior, a guerra exterior também é vencida. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? A guerra interior é você e Deus. E a Bíblia diz que no final dessa luta de Jacó com Deus, Deus mudou o nome dele. Deus mudou o nome dele. O que é mudar o nome, Ed? De enganador, agora ele foi conhecido como príncipe de... Ou melhor, mudou dentro dele. Não ia ser conhecido mais como alguém enganador, mudou dentro dele. Mudou a situação. Mas a guerra externa ainda estava lá, não estava? O irmão estava vindo com 400 homens. Como é que Deus muda alguma coisa dentro de mim, mas o problema ainda está do lado de fora? Isso que muitos se enganam. Deus está trabalhando dentro de você. Depois que vai trabalhar do lado de fora. Mas muitos de nós queremos que Deus resolva o problema que eu tenho com o irmão, não sei o quê, mas não permite que Deus trate o problema dentro de você, dentro de nós. Muitos de nós, muitas vezes queremos isso. Deus, resolve ali, Senhor, meu problema financeiro. Deus, mas o seu espírito compulsivo de comprar, sai comprando tudo que vê. Pode te dar 1 milhão, você vai comprar tudo que vê, vai gastar tudo, vai torrar. Então antes disso, o Senhor quer resolver o que está dentro de você. Mas enquanto você não entender que essa luta é você e Deus, presta atenção, as coisas exteriores vão ficar dessa forma. Porque se você for lutar, presta atenção, com dentro de você tudo errado, ainda que você tenha um sucesso, não vai ter êxito, é momentâneo. Por isso que pessoas que vivem de momentos felizes, Deus tem para você uma vida próspera e abundante. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E a Bíblia diz que quando Deus mudou o nome de Jacó, ele foi encontrar com o irmão, e Esaú, quando chegou perto dele, sabe o que Esaú fez? Abraçou ele. Ao invés de matar ele, o que mudou o coração de Esaú? Deus movendo aqui, ó, presta atenção. Quando nós permitimos Deus mover em nós, agora o poder de Deus vai se manifestar com glória à nossa volta. Aquilo que você pensou, que você que ia ter que lutar com 400, o Senhor já veio na sua frente, como ele falou com Gideão. Lembra de Gideão? Quando ele resolveu primeiro com Gideão aqui. Agora Deus veio e derrubou todos os inimigos de Gideão, como se fosse um só homem. Gideão só precisou ficar na posição. Jacó só precisou ficar na posição de Israel. E Deus resolveu no coração do irmão dele, não precisou dele resolver. Deus resolveu, presta atenção, tem tanta coisa exterior que você está tentando resolver. Se eu quero te falar nessa noite, permita Deus resolver dentro de você primeiro, e você vai ver. Olha só, Jesus disse para aquela mulher samaritana: se você beber da água que eu tenho para te dar, rios de água viva vão fluir de dentro de você. Aquela mulher saiu e evangelizou, pregou para a cidade inteira, e as pessoas vieram receber do Senhor Jesus. A crise dela, que era buscar água sozinha, excluída da sociedade, foi resolvida quando Jesus resolveu o que tinha de resolver dentro dela.
Põe a mão no seu coração assim. Fala, Senhor Jesus, me ajuda. Resolve, Senhor, essa questão dentro do meu coração. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Sabe, nós também temos outros exemplos aqui. Para vencer fora, primeiro temos que vencer por dentro. Guerra fora envolve outras pessoas. Guerra dentro tem a ver com você. Quando a guerra é exterior, nós precisamos de ajuda de muitos irmãos conosco, da igreja, do corpo de Cristo. Mas quando a guerra é interior, é você e Deus. O máximo que nós podemos fazer é interceder por você, igual nós fazemos. Nós intercedemos por você, essa é a nossa função. Mas quando a guerra é exterior, nós precisamos de ajuda, pessoas vão estar conosco. Amém, irmãos? Quantos casais a gente aconselha e depois ele volta com o mesmo problema? Por quê? Primeiro não resolveu dentro da pessoa. Ela vai voltar sempre com a mesma história, tentando uma outra fórmula diferente. Não tem. Resolva, permita a Deus tratar dentro de você. Aí aquilo que nós estamos te falando vai gerar muitos frutos na sua vida. Amém, meus irmãos? Olha só. Eita Deus. A vitória fora está completamente ligada à vitória dentro. Todos nós temos essas duas guerras. Não é exclusivo do... Ah, fala Deus. Sim, está falando para mim e para você. Para nós dois. Para nós dois. Eu já tenho uma guerra dentro de mim que eu falei, essa semana eu não vou fazer isso. Fiz 2 vezes. O bem que eu não quero fazer, o mal que eu não quero fazer, eu faço. E o bem que eu quero fazer, eu não faço. Prosperei essa semana. Mas eu podia ter prosperado 3 vezes mais. Não prosperei 3 vezes mais porque eu fui lá, Jonas. Jesus, me ajuda. Ô carne miserável. Já li, já estudei, já não sei o quê. Mas a minha carne vai lá e faz isso. A minha carne vai lá e faz. Não é questão de ler livro ou de estudar ou de alguma coisa. É questão de uma transformação interior. É melhor prosperar 3 vezes mais, não é, irmão? Prosperei uma, mas Deus tinha para mim muito mais. Mas eu mesmo vou lá e faço, presta atenção. É você mesmo, irmão. Não é a culpa, não é do irmão do lado, do seu cônjuge, dos seus filhos, não. É dentro de você, dos seus pais, não é dentro de você. É você que precisa colocar diante do Senhor. Coloca diante do Senhor, porque você é um vencedor. Tem um medo aí rondando no seu coração, coloca diante de Deus. Tem pessoas que passam uma reportagem na televisão, elas já trazem para dentro da casa dela. Ah, porque não sei aonde. Ai, meu Deus, está acontecendo na minha casa, não sei o quê. Pelo amor de Deus, resolve dentro de você. Isso são coisas mal resolvidas dentro de você. Ah, o meu cônjuge é assim, também vou olhar se ele está fazendo a mesma coisa. Por que você está trazendo para dentro da sua casa? Porque tem algo para ser resolvido dentro de você. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Olha só. Oh, Jesus. Vamos falar um pouco aqui de mais um que teve uma batalha interior e uma batalha exterior e recebeu vitória. Davi. Fala comigo, Davi. O nome Davi significa o amado. Amado. O nome Davi significa amado. Sabe, você é amado do Senhor? Quem aqui é amado de Deus? Então, a história de Davi tem a ver com você, porque você também é amado do Senhor. Antigamente, quando eles iam escolher um nome, eles escolhiam um nome segundo o Senhor indicava. Hoje nós escolhemos um nome para o jogador de futebol, né? O jogador de futebol está lá, nossa, está fazendo sucesso, vamos escolher aquele ali. Mas lá não, eles tinham princípios espirituais. E Davi era chamado de amado, amado de Deus. Então, se você também é amado do Senhor, siga os princípios que o Senhor tem. Lá em 1 Samuel, abre a sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 17. Deixa eu contar aqui para os irmãos um pouquinho do contexto. Estava acontecendo uma guerra entre o Golias e o exército de Saul. Saul, nós já falamos sobre Saul aqui alguns pontos atrás, alguns cultos atrás, e nós vimos que Saul era uma pessoa que não era resolvida interiormente. Então o fim dele foi terrível. E nesse tempo tinha um gigante de quase 3 metros. A Bíblia diz que Saul, em Israel, era o mais alto, o mais bonito. Todo mundo batia no ombro de Saul, na altura de Israel. Aí chegou um cara que é 3 metros de altura, muito mais alto que ele. E esse gigante desafiou o povo de Deus falando, eu desafio o exército de Saul. Olha só, eu desafio o exército de Saul. O gigante já veio falando o seguinte, eu desafio você a resolver isso. Ele não fala o exército de Deus, porque ele não quer te lembrar que se Deus é por nós, se ele falasse eu desafio o exército de Deus,
Você ia lembrar, peraí, o exército de Deus, você é louco, cara? Mas quando o diabo fala para você assim, eu desafio você a mudar. E fala o seu nome. E muitas vezes você compra aquilo. Saul olhou para aquilo e se acovardou, porque o cara era maior do que ele. E se ele é o líder, presta atenção, e se acovardou, o que aconteceu com o exército dele? Se acovardou também. Porque o líder parou, todo o exército parou. E perderam, presta atenção, eles podiam juntar todos eles e não aceitar essa proposta. E ir para cima e matava o gigante, matava os filisteus e pronto. Mas o diabo conseguiu fazer ele olhar para ele mesmo. Porque Saul era uma pessoa ensimesmada, ele fazia estátua para si mesmo. Isso foi algo interno e levou ele à derrota, irmãos. Só que naquele momento, presta atenção, quem chega lá? Davi. Davi foi enviado pelo pai, porque naquela época não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha smartphone. Era alguém que tinha que ir lá, saber o que estava acontecendo e voltava para dar notícia. Então Davi foi lá para entregar uns pães e os queijos, e também abençoar quem estava lá, os soldados, e trazer notícia. Só que Davi, quando chegou lá, ele viu o gigante afrontando o exército de Deus. Ele viu, na ótica de Davi, ele falou, quem é esse incircunciso para afrontar o exército de quem? Do Deus vivo. Olha a diferença, meu irmão. Agora a briga ficou bem mais favorável para nós. Quando é a briga com Deus, quem pode vencer Deus? Ninguém. Não há uma briga entre Deus e o diabo, irmãos. Não tem briga entre Deus e o diabo. O diabo tem algum poder contra Deus? Tem alguma comparação com Deus? Não tem, ele é mentiroso. E ele engana quem? A nós, não é a Deus. Ele traz mentiras, setas na minha e na sua mente. Para dizer que você está sozinho. Quantas pessoas, irmãos, estão sofrendo? Olha o que a irmã falou. Irmãos que estão aqui dentro, andando conosco aqui, não estão desfrutando desse favor do Senhor, do corpo, da vida de Deus. Porque estão ouvindo mentiras do diabo, medo do inferno, sabe, calúnias do inferno, colocando sobre você. Resolva-se internamente, você é amado do Senhor, de uma vez por todas. O nome de Davi é o amado. E o interessante, presta atenção, irmãos, quando nós resolvemos coisas internas, nós crescemos externamente. Davi foi colocado ali por Deus, e Davi falou, peraí, quem é esse cara? Davi, antes disso, ele já tinha sido ungido rei por Samuel, quem lembra disso? Mas aonde que ele foi ungido? Aonde? Na casa de Jessé, na casa do pai dele, dentro de casa. Alguém sabia? Alguém viu? Então, primeiro acontece aonde? Internamente, no interior da casa. Só que Deus, quando nós vencemos internamente, presta atenção, recebemos algo de Deus internamente, que muda algo dentro de nós, é imprescindível de acontecer do lado de fora. Não tem como não acontecer do lado de fora. Então Davi tinha recebido internamente. Mas quando você recebe de Deus algo internamente, pode esperar que a vitória externa vai chegar. Vai chegar. Então agora Deus coloca Davi na situação onde Deus quer levantar ele na posição. Eu lembro que uma vez, Jesus, eu estava no sítio lá do encontro, lá em Itapevi, tinha uma irmã profetisa. Quem foi lá? Tinha uma moça que cuidava do sítio, ela profetizava na vida de todo mundo. Ela passava o encontro inteiro profetizando na vida de todo mundo. Então às vezes a gente não queria, né, ouvir a profecia dela, a gente corria, que a gente foi lá, porque ela profetizava mesmo. Você tinha que ficar meia hora com ela ali, tinha a palavra para ministrar e tudo mais. Falou, oh, Deus, lá vem, irmã, corre, vamos para lá. Aí ela me pegou um dia. Falei, eita, Jesus. Aí ela falou, é o seguinte, Deus falou que Deus quer que você seja reconhecido pastor. Eu era discipulador, eu acho, naquela época. Aí eu falei, não, irmã, eu já sou. Deus já me levantou, parecendo, sabe, ser humilde, cheio de... Ela falou, é o seguinte, eu sei que você é reconhecido dentro, Deus já te reconheceu, mas Deus também quer que você seja reconhecido fora. Aí eu, uai. Aí daquele dia em diante a minha oração mudou. Porque, irmãos, muitas vezes você tem vontade de liderar uma célula, mas porque você não é resolvido dentro, você fala, eu quero liderar, mas eu já lidero. Eu já sou assim, mas dentro do seu coração, ai que vontade que me chama para próximo líder de treinamento, me chama. Mas você não externa. É um orgulho disfarçado dentro da gente, irmãos.
de humildade. É um orgulho disfarçado. Naquele dia eu entendi que eu deveria viver a bênção de Deus não somente internamente. A bênção de Deus não só acontece internamente, mas quando ela acontece internamente, ela se manifesta externamente. Mas se eu não falasse, eu quero que isso aconteça, se Davi não tivesse pegado aqueles pães e aqueles queijos para ir lá, Edmar, até hoje ele estava lá ungido dentro de casa, mas não tinha reinado do lado de fora. Porque quando acontece dentro, você agora tem que se posicionar do lado de fora, porque é ali que Deus vai te dar a vitória. Jacó no Val de Jaboque recebeu mudança de nome, Deus falou com ele, mas ele ainda tinha que ir lá, encarar o problema, confiando que Deus vai mudar. Muitos têm recebido palavra aqui, mas na hora de encarar o problema não vai, fica numa situação de passividade. Muitos aqui querem ser pastor, mas só que tem algumas coisas que você vai ter que encarar do lado de fora. Deus já falou dentro de você, mas você não está tendo coragem de ir para fora e encarar aquilo. Porque ali você vai ter que ser marido de uma só mulher. Eita, seus filhos vão ser educados. Então é melhor ser pastora escondido, interiormente, e não assumir essa responsabilidade do lado de fora. Porque, presta atenção, quando você assume responsabilidade do lado de fora, o crescimento também vem. Tem gente que não quer crescer, você sabia disso? Porque com o crescimento vem a responsabilidade. Tem gente que não quer casar, porque com o casamento vem a responsabilidade. Ele ama a pessoa, ele gosta da pessoa, toca a pessoa, foca a pessoa, mas não caso. Porque quando eu caso, eu assumo uma responsabilidade. Só que junto com a responsabilidade vem o crescimento, vem filho no casamento. Filho é o quê? Mais uma responsabilidade. Tem gente que quer ser casado, sou casado, mas não quer ter filho. Por que não quer ter filho? Porque tem uma responsabilidade. Mas filho é uma bênção de Deus, é ou não é, irmãos? É um desfrute também. E Deus quer que você cresça. Ele já te abençoou internamente. Presta atenção como ele fez com Davi. Pega esse pão e esse queijo agora, presta atenção, e vai fazer o que Deus te mandou. Porque na hora que você chegar lá, Deus tem uma vitória muito maior para a sua vida. Para de ficar acuado com a bênção nas tuas mãos. Não enterra o talento. Desfruta, irmãos. Amém, irmãos. Aí chegando Davi lá, presta atenção. Davi falou para Saul: eu vou pegar, pode ficar tranquilo, Saul, olha que coisa. Deixa comigo, porque eu vou pegar esse cara, porque eu já tive experiência com Deus quando eu estava cuidando das minhas ovelhas. Olha só, Davi era diferente de Saul. Davi tinha tido experiência com Deus e ele valorizava a experiência que ele tinha com Deus. Às vezes a sua experiência com Deus nem se compara com a experiência do irmão que, sei lá, converteu lá, que comia miolo de defunto. Às vezes a sua é pequenininha, mas de tanto que você entende que é Deus que fez, ela se torna tão poderosa na sua vida. Davi, cuidando das poucas ovelhas que ninguém dava valor, ele tinha matado um leão e um urso. Ninguém valorizava aquilo, irmãos. Saul tinha tido muitas vitórias em guerras que Deus deu vitória para ele. Só que ele esqueceu. Mas Davi não esquecia, presta atenção. Ser fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Entra para desfrutar do gozo com seu Senhor. Presta atenção, essas experiências que você está tendo com Deus, são elas que estão transformando a sua vida. Essas coisinhas pequenas que o Espírito fala com você, presta atenção, porque são chaves. Não é o culto poderoso da conferência internacional, plus, não sei o que vai mudar a sua vida. Também pode mudar lá, mas aquele momento seu ouvindo um louvor, aquele momento seu de oração com Deus, Deus pode falar algo que vai mudar a sua vida. E Davi tinha tido essas experiências com o Senhor, por isso que ele chegou ali e entendia que Deus era com ele e que Deus era com aquele povo. Sabe, abre lá agora em Samuel, agora que eu contei o contexto, começou a briga. Oh Jesus, olha só, 1 Samuel 17, versículo 38. Saul vestiu a Davi da armadura, colocou o quê? Uma arma. Para que nós lemos lá em Efésios que a armadura? Para resistir aos ataques externos. Davi ia para uma briga com um camarada de 3 metros de altura, armado de lança, soldado treinado. Ele precisava de ter uma armadura para proteger o exterior. Só que olha o que aconteceu. Saul vestiu Davi com a sua armadura
E lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu de uma couraça, e Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, porque eu nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro. Os demais irmãos sabem, Davi foi enfrentar o gigante sem nenhuma armadura. Foi enfrentar o gigante sem nenhuma armadura. Porque enquanto Saul estava vendo algo externo, mas havia Deus Deus levando Davi a ser promovido. Deus queria que aquilo que estava dentro de Davi se manifestasse externamente. Só que antes de Deus levar Davi a uma posição maior, Deus precisava mostrar a Davi que Deus tinha coisas maiores para eles e que Deus ia levar ele a experimentar coisas maiores. Então aquela luta era uma luta interna, não era uma luta de armadura por fora. Era algo que Deus estava transformando dentro da vida de Davi. Deus estava consumando aquilo que Deus falou para Davi. Deus estava levando Davi a uma posição, porque ele nunca tinha usado aquilo, nunca tinha reunido com aqueles homens, mas Deus colocou ele em lugar, e Deus levou ele para ser promovido, irmãos. Presta atenção, a luta de Davi com Golias era uma luta interna, era o selo de Deus sobre o ministério de Davi. Daquele dia em diante, presta atenção, a vida de Davi mudou. Daquele dia em diante, a vida de Davi não foi mais a mesma, cuidando das poucas ovelhas. A vida dele mudou. Presta atenção, por isso que não era uma luta exterior, não precisava da armadura do lado de fora, precisava de ele permitir Deus mostrar para ele dentro dele. E como nós lemos a história, Davi venceu o gigante. E presta atenção, quando acontece a vitória dentro de nós, naturalmente do lado de fora você é promovido. Daquele dia em diante, todo mundo ficou sabendo quem era Davi. Você está entendendo o que eu estou falando? Ele não precisou angariar 1000 seguidores no Orkut, não, como é que é? No YouTube, no Instagram. Não, foi algo que resolveu dentro da vida dele e naturalmente ele foi promovido. Olha que coisa, meus irmãos, presta atenção. Você está querendo avançar na sua vida? Você está querendo romper barreiras na sua vida? Permita Deus transformar você, permita Deus te levar, porque Deus mesmo vai te colocar em lugares maiores. Deus mesmo vai te promover, porque Ele já disse, você é amado. Deus tem prazer em abençoar os seus amados. Aos amados de Deus Ele dá enquanto eles dormem. Enquanto você dorme, o Senhor está te abençoando. Davi se colocou na posição que Deus colocou ele, enfrentou a situação, enfrentou todo mundo com medo, e ele foi para cima. E Deus confirmou ele ali. Agora, não somente na casa de Jessé, agora Davi é conhecido perante todo Israel. Você está vendo a mudança que Deus fez na vida desse homem? Só que presta atenção, agora tem uma guerra externa. Agora que ele foi promovido ali internamente, existe algo externo para acontecer. Vai lá em 1 Samuel, capítulo 18. Esse texto está acontecendo aqui, não foi muitos dias depois, foi na sequência da vitória de Davi. E sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Versículo 2, Saul naquele dia, então, não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Versículo 3, olha só, Jonatas e Davi fizeram uma aliança. Fizeram o quê? Uma aliança. Quando nós estamos sendo tratados por Deus, é algo interno. Quando nós começamos a avançar por fora, nós precisamos de aliança. Porque agora eu dependo de alguém, agora eu preciso andar com alguém. Ninguém cresce sozinho. Ninguém andando sozinho vai chegar a lugar nenhum. Andando sozinho não chega a lugar nenhum. Nós precisamos estar juntos como célula, mesmo no meio de uma crise, de uma pandemia, onde nós somos limitados muitas vezes no nosso estilo de igreja. Nós precisamos andar juntos. Quando eu cresço internamente, eu não tenho problema de andar junto com alguém.
Mas quando eu tenho problemas internos, é uma dificuldade de relacionar com alguém, é uma dificuldade de permanecer no emprego, é uma dificuldade de permanecer no casamento. Porque os problemas internos, irmãos, a consequência, presta atenção, do crescimento externo é você fazer parte de uma equipe. Tem empresas que não têm equipe. Tem empresa onde não há confiança, então aquela empresa afunda, não vai para frente. Onde não há confiança, como é que vai avançar? Andarão dois juntos se não concordarem acerca de algo? Como é que vai andar? Agora, para o crescimento, isso tudo é Deus favorecendo a vida de Davi. Lembra, esse menino aqui que está lá no palácio agora, sendo treinado, fazendo aliança com o filho do rei, era aquele menino que alguns dias atrás estava limpando lá sujeira de ovelha. Ninguém conhecia ele. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Olha o upgrade que aconteceu na vida de Davi. Olha a mudança que Deus fez na vida de Davi. Presta atenção, eu quero declarar nesses dias, você vai ser surpreendido com a graça de Deus na sua vida. Eu quero declarar que coisas que você está lutando, que você está cavando, que você está tentando fazer com a sua força, anos e anos você está tentando mudar seu marido, mudar sua esposa, mudar seus filhos, mudar a sua própria vida, Deus vai fazer poderosamente num milagre poderoso. Você vai experimentar a favor de Deus na sua vida nesses dias, em tempo recorde. Você vai experimentar do favor. Enquanto o mundo está pensando em morte, em crise, o manto da glória de Deus está sobre a sua vida, te abençoando e te prosperando em nome de Jesus. Não faltará nada na sua casa. Não aceita a mentira do diabo, rejeita a mentira do diabo, porque você não é o exército de Saul, você é o exército do Deus vivo. Aplauda o Senhor no seu lugar. Aleluia. Amém, meus irmãos. Sabe, e olha só, essa aliança, olha o que acontece quando está sendo tratado do lado de fora. Porque Jonatas amava Davi como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da sua capa que vestia e deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada e o arco e o cinto, e deu tudo para Davi. Lembra aí Efésios? Revestivos da armadura. Davi venceu internamente. Agora, só que ele não tinha espada, não tinha nada, ele não foi treinado, irmãos. Ele falou para Saul: eu não consigo andar com isso. Olha que interessante. Aqui com Saul, ele rejeitou a armadura, porque ele não conseguia andar, porque tinha algo para ser resolvido internamente. Resolveu internamente, agora ele pode vestir a armadura, revestido. Porque a armadura é para vencer as batalhas fora, as batalhas externas. Irmão, antes de ir para a guerra externa, vai para a guerra interior. Luta primeiro essa luta interior. Depois você vai para a guerra. A Bíblia diz que tudo que é feito por falta de fé é pecado. Então você quer liderar uma célula? Primeiro busca interiormente. Fala: Senhor, eu quero. Tem irmãos que querem liderar a célula, primeira crise que dá: eu quero entregar tudo. Presta atenção, é Deus que te deu a célula para cuidar. É Deus que te deu as crianças para você cuidar. É Deus que te deu esse casamento, foi Deus que te deu essa empresa. Você não falou isso? Foi Deus que te colocou nesse emprego. Então por que está abrindo mão? Resolve, permita o Espírito tratar dentro de você. É o nosso interior que precisa ser tratado primeiro. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Quando o seu interior é tratado primeiro, você começa a crescer exteriormente. A armadura do Senhor é te dada de graça. Davi não pediu, Davi não veio para ele, irmãos. Veio. Jonatas amou Davi. É Deus que move. Você vai estar no seu emprego, o seu chefe vai olhar para você e vai falar assim: eu vou promover você, Ricardo. A turma do lado vai ficar tudo, né, os Eliabe, que se acha melhor, que é preparado, mas ele nem fez o exército que eu fiz, não ficou 3 anos treinando, não sabe nem mexer com uma espada. Como é que você está fazendo aliança com ele? Porque primeiro ele resolveu dentro com Deus. Tem tantas pessoas aí tão inteligentes, tão cheias de faculdade e estão morrendo sem nada na vida. Estão passando a vida e ninguém vai lembrar deles. Sabe por quê? Porque dentro dessas pessoas não foi resolvido. Não foi resolvido dentro delas, tinha coisas que não eram resolvidas. Sabe, e isso impede as pessoas de avançar. Isso impede as pessoas de crescer externamente. Aqui, Jonatas,
está servindo Davi, e Jonas está levando Davi, olha só, a um outro nível. A um nível agora onde ele vai crescer externamente. Quando o seu cresceu interiormente, é inevitável o seu crescimento exteriormente. Cresça no seu interior, porque Deus vai te crescer exteriormente. A bênção é completa na minha e na sua vida. Quando eu ouvi aquela mulher e eu comecei a falar, Senhor, eu quero ser pastor sim. Eu não quero ser pastor somente interiormente. Eu quero ser pastor exteriormente também. Hoje eu estou aqui pregando para os irmãos. Aquela mentira que estava dentro de mim, que me limitava, eu abri mão. Eu comecei a falar, não, eu quero ser pastor sim. Eu quero ser pastor sim. Eu quero ser pastor sim. E estou aqui. Eu quero sim. Eu tenho desejo sim. Eu comecei a externar, porque dentro de mim foi tratado. Um falso escudo que eu tinha dentro de mim, falando, não importa, é só para Deus. Sim, Deus se importa e quer crescer você também aqui. Deus quer abençoar você também entre as pessoas. Deus quer que o seu casamento seja uma bênção. Deus quer que você desfrute pelo completo do que Ele tem. Amém, irmãos? Oh, aleluias. Oh, santo Deus. Uma guerra. Essa foi a guerra que Davi teve de vencer sem a ajuda de nenhum homem. Presta atenção. Alguém ajudou Davi na hora dele lutar com Golias? Porque era uma guerra interior. Todas as outras guerras que você lê lá em 1 Samuel, 2 Samuel, você não vai ver Davi lutando sozinho. Nenhuma delas. Nenhuma delas, depois da guerra com Golias, ele lutou sozinho. Todas as outras guerras exteriores, ele lutou com a equipe, os valentes de Davi, os 400, os endividados que chegou na caverna, mas tinha alguém com ele. Mas quando era para lutar com Golias, foi ele e o gigante. Mas depois que ele venceu, agora eu preciso do corpo, fazer parte do corpo. Tem muitas pessoas que invertem. Querem que o discipulador resolva os problemas internos dele. Não resolve. Não resolve. O discipulador está aqui para te acompanhar depois que você permitir o Espírito tratar você naquilo que é interno seu. Aí ele pode te levantar, não me levanta como líder. Como que vai levantar um angu de caroço desse? Ele levanta você e amanhã chuta o pau da barraca. Ele quer te levantar. A gente quer, às vezes a gente não quer tanto, né, João? Que a gente levanta sem... e depois lá na frente dá um rolo. Porque a gente às vezes é tão bonzinho, mas tão bonzinho que a gente pula as certas etapas. Aí dá um rolo depois. Porque primeiro precisa permitir, irmãos. O nosso desespero, por isso que a gente tem que orar antes de levantar alguém com a equipe. Por isso você tem que orar antes de você casar. Por isso você tem que orar. Não, pastor, eu tenho que casar, a idade está chegando, o negócio está passando, eu preciso arrumar alguém, lá sai laçando por aí. Sem primeiro checar, sem primeiro ver se essa pessoa é de Deus, se ela quer Deus mesmo. Depois aí, oh Jesus, glória a Deus que eu estou na turma dos jovens. Estou brincando com os irmãos, mas é assim mesmo. É assim mesmo. Mas agora fica firme para que Deus trate isso daí, permita. Diga graças a Deus que Deus é o Deus que as misericórdias do Senhor se renova a cada manhã. Glória a Deus por isso. Amém? Eu quero chamar os irmãos do louvor. Aleluia. Nós vamos fazer a nossa ceia. Sabe, a ceia, irmãos, é o tempo onde nós temos celebrando a aliança que nós temos. Primeiro, a aliança com o Senhor. Segundo, a aliança com o corpo de Cristo. Fala para o irmão que está do seu lado, eu tenho uma aliança com o Senhor. Mas eu também tenho uma aliança com você. Não adianta, irmãos, querer somente resolver internamente. Mas depois de resolver internamente, você vai precisar se relacionar com os irmãos. Depois de resolver internamente, Deus vai te levar a crescer. É impossível, Jonas, alguém ser resolvido internamente e não crescer. Eu falo para os irmãos que é impossível um líder de célula, segundo a vontade de Deus, uma pessoa liderar a célula, ela não ser promovida no emprego dela. Porque as pessoas veem a liderança de Deus na sua vida. As pessoas veem, porque quando você lidera uma célula, você se dispõe a permitir Deus te tratar, você cresce. E esse crescimento, ele se abrange a toda a sua vida. O exterior também começa a crescer. E o mundo está procurando. Por isso que o mundo reconheceu que a igreja é essencial. Por isso. Porque eles têm visto a diferença dos que servem para os que não servem.
Apesar de ter alguns que não estão desfrutando, a maioria está desfrutando. Enquanto o mundo divorcia na pandemia porque não aguenta ficar um com o outro, eu converso com os irmãos aqui, eles falam: nossa, tem sido uma maravilha estar com a minha esposa, tem sido uma maravilha estar com o meu marido, eu tenho desfrutado com a minha família. É diferente, quando o mundo está se matando, nós estamos desfrutando. E agora com o jejum de 21 dias, com essa leitura do livro, você com a sua família, orando, tomando ceia com a sua família, irmãos, isso aí vai ser o azeite do Espírito sobre a sua vida, vai ser muito maior, muito melhor, vai ser bênção completa. Quem crê nisso, diga amém. Sabe, fique com a palavra de Deus, fique. Se for tempos do Senhor nos tratar dentro da nossa alma nesses dias, permita Deus te tratar. Não deixe o gigante te mostrar o exterior, mas olhe o Deus que você serve. Fala: Senhor, a obra que o Senhor começou na minha vida, o Senhor vai completar. O problema não é o meu cônjuge, fala, o problema está dentro de mim. Eu preciso aprender a perdoar e a amar o meu cônjuge. Fala: Deus, eu que preciso aprender. Fala, traga para você, traga para seu interior. Para de tentar lutar com a armadura de Saul lá de fora, porque senão vai ficar pesado para você. É pesado demais ser submissa, sabe, com a armadura de Saul. Mas quando a leveza de Davi, quando a leveza interior vem, os frutos do Espírito começam a se manifestar: longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Isso é fruto do Espírito, que vem naturalmente. Como Deus naturalmente promoveu Davi, naturalmente o Espírito Santo vai gerar esses frutos na sua vida. Você não vê um pé de manga lá, e uma manga, nasce uma manga. Alguém já viu o pé de manga gemendo? Mas você olha lá, ele está carregadinho de manga. Está carregadinho. Porque essa é a natureza dele. Presta atenção, a minha natureza e a sua natureza é essa natureza de Deus. Você foi chamado para ser imagem e semelhança do Senhor. Jesus é o primogênito de muitos irmãos. E a Bíblia diz que a obra que ele começou, ele mesmo vai completar na sua vida. Ele vai completar. Só que você pode facilitar para Deus. Você pode fazer igual Jacó, ir lá para o Val de Jaboque e começar a clamar pelo nome do Senhor. Lutar com o anjo a noite inteira. Falar: não, eu não te deixo. Eu não te deixo enquanto o Senhor não me abençoar. Nem enquanto o Senhor mudar o meu marido, eu não te deixo. Não, enquanto o Senhor não mudar o meu nome. Porque depois que Deus mudar o meu nome, Ele vai mudar a minha esposa, Ele vai mudar a minha vida financeira, Ele vai mudar tudo. Mas primeiro precisa mudar o meu nome, o meu interior. Fica de pé no seu lugar. Os vocacionados vão ajudar a distribuir a ceia. Enquanto os irmãos cantam louvor, feche os seus olhos. Fala com Abba. O que Deus tem falado com você nesses dias? O que Deus tem falado com você? Lembra, Deus está vendo, Deus te conhece. Então fala com Ele, vai agora. Oh, de cada abaixabalabalabaço. Eu sei, me ama. Você que está na sua casa, você não está assistindo um programa de televisão. Deus está fazendo na sua vida também. Pegue a sua ceia aí na sua casa. Pegue a sua ceia, você faz parte do corpo de Cristo. Há uma unção de Deus sobre a nossa vida. O mundo está aterrorizado, mas nós somos amados. Nós somos amados. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz. Vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu. Sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus. Tu és meu guia.
nome Jonatas significa assim: Deus deu. Davi é o amado. Amado. E Jonatas quer dizer Deus deu. Olha a graça, é graça sobre graça. Depois que o amado se entregou para o Senhor, Deus deu vitória sobre todas as guerras. É Deus quem te dá. Mas para que você receba e desfrute do que Deus tem te dado, primeiro você precisa ser o amado. Primeiro você precisa entender que você é amado. Dependendo da circunstância, da situação que está acontecendo, você é amado. É isso que te leva a viver a vitória. Você entender que você é amado. Pastor, estou passando por uma luta. Eu sou amado. Pastor, o gigante está vindo para cima de mim. Eu sou amado. Depois prepara para viver muitas outras coisas que Deus deu para você. Já é seu. Deus tem prazer em te abençoar. Deus tem prazer em que você durma uma noite de sono maravilhosa. Eu repreendo toda tormenta na sua mente durante a noite. Você vai dormir em paz todos os dias. Em paz eu me deito e logo pego no sono. Você não vai ficar preocupado se vai faltar o pão de amanhã, porque você é amado. Você é amada, você é amada. E aos amados o Senhor dá enquanto eles dormem. Deus deu. O caminho abriu, tudo consumado está. Em Efésios capítulo 5, versículo 18 diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual traz a dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração. Diga comigo, de coração, ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros em amor. Sabe, hoje nós estamos aqui como corpo de Cristo. Quando nós celebramos a ceia, nós estamos declarando da aliança. A Bíblia diz que Deus nos amou. Você é amado. Você é o amado. Presta atenção nisso. Você é amado. Você é amada. Independente de qual gigante está gritando, independente de qual circunstância externa, você é amado. Ninguém pode mudar isso, porque Ele escolheu te amar primeiro. Muitos dizem, volta para o primeiro amor. O primeiro amor é o amor dele. Ele nos amou primeiro. Voltar para o primeiro amor não é você fazer alguma coisa, é você permitir o primeiro amor, aquele que te amou primeiro, fazer na sua vida. Sabe, Jesus falou, fazer isso em memória de mim. Lembra da minha morte, porque a morte dele trouxe vida para mim e para você. É a morte dele que nos garantiu vitória. Sabe, quando nós pegamos o pão, erga o seu pão. Você que está na sua casa, erga o seu pão. Quando nós erguemos esse pão, nós estamos celebrando o amado. O corpo do amado foi moído no madeiro. E a Bíblia diz que pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Senhor, nesse tempo de crise, de doenças, nós declaramos, Pai, que nós somos protegidos. Declaramos que o nosso corpo é protegido, a nossa mente, o nosso coração. Nós tomamos da obra da cruz, da obra do Calvário para dentro de nós. Quando nós comermos desse pão, nós estamos comendo saúde. Creia no seu coração. Pega o seu cálice. O cálice simboliza o sangue do Cordeiro, o sangue do amado que foi derramado na cruz por mim e por você. E de uma vez por todas, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Saul se acuou com medo, cheio de condenação. Eu e você não. Eu e você podemos ir para cima das situações que nos afrontam, declarando em nome do Senhor dos Exércitos: eu sou justiça de Deus, eu sou justo, não há mais condenação. Não, o inimigo
não tem mais direito de falar no seu ouvido à noite, de perturbar, porque o sangue do Cordeiro foi derramado sobre a sua vida. O sangue de Jesus está no umbral da porta da sua casa. A morte, a peste vai passar por cima da sua casa, porque ela não tem direito sobre a sua família, não tem direito sobre a sua vida. O manto da glória de Deus está sobre nós. Abre a sua boca agora, fala alguma coisa, meu amado, fala com Ele. Enquanto os irmãos louvam, fala com Ele, fala com Ele, fala com Ele. Fala com Ele, fala com Ele. Senhor, nós rejeitamos todo medo, todo pavor. Eu declaro bênção sobre os meus irmãos, declaro graça sobre os meus irmãos, sobre a nossa família. Praga nenhuma chegará sobre a nossa casa, praga nenhuma tem direito sobre nós, praga nenhuma sobre a nossa família. Deus deu, Deus deu. E diante da cruz vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Oh, que tabalabás. Tome a ceia. Se você tiver com seu cônjuge, se você quiser tomar com seu cônjuge, tome com ele. Tome a sua ceia. Nada irá nos separar. E o véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está. E o véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado Que Deus abençoe os irmãos. Vai na graça e na paz do Senhor Jesus. Lembra, você é amado, você é amada. Não aceita nenhuma mentira do diabo no seu coração, na sua mente. E vai e avança, seja um instrumento de Deus nesses dias. Sabe, desfaça toda a obra do diabo. Vai, fala do nome do amado para aqueles que não conhecem Ele. Que Deus abençoe os irmãos. Tenha uma semana poderosa, cheia do Espírito Santo. Lembra, compartilha o livro com a sua família. Compartilhe o livro com as pessoas. Declare aquilo que Deus tem feito na sua vida. Que Deus abençoe a todos. Vá na paz do Senhor Jesus. Os discipuladores, por favor, me procurem no final.